Boa noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live. E hoje, em especial, a advogada Maria de Fátima Záquia Paludo, que vai falar sobre o tema Advocacia Colaborativa. O IARGS está com uma variada programação online, 100% online. Confiram sempre o nosso site, blog, redes sociais e o canal do YouTube. O artigo de estudos jurídicos de hoje é da advogada e associada do IARGS, a doutora Isolda Berwanger Borer. Ela abordou o tema Um Novo Relacionamento e sua formalização. O artigo está postado no site e no blog do IARGS. Todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Ao final desta live de hoje, vai haver a participação especial da presidente do IARGS, da doutora Sulamita Santos Cabral, para anunciar a extensa programação do IARGS nesse mês de agosto. Deixa eu ver aqui se a doutora Fátima já entrou. Aqui. Ela aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje obrigada, aqui. Terezinha, boa noite. É uma honra estar contigo nessa live do IARGS. Que bom, seja muito bem-vinda na sua estreia. Hoje aqui, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. E eu vou aproveitar e ler o seu mini currículo. Graduada em licenciatura em Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e também em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito, ambas pela PUC-RS. E pós-graduada pela antiga escola Oswaldo Vergara da UAB-RS. Em outubro de 1980, ingressou na Unidade de Assistência Judiciária da PGE, embrião da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, aposentando-se em 2014 como defensora pública da classe especial. É presidente da Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul. Primeira defensora pública geral do Estado, eleita pela classe, biênio 2006-2008 e reconduzida no biênio 2008-2010. Corregedora-geral da Defensoria Pública no biênio 2012-2014. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Porto Alegre no ano de 2017. Vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos, biênio 2019-2021. Foi conselheira estadual da OAB-RS por diversos mandatos. Associada do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS. Recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e atualmente advoga em escritório próprio. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Terezinha. Aqui já temos algumas manifestações. O doutor Marcelo Bertolucci, dando boa noite, querido. saudando. Muitos cumprimentos à doutora Fátima, minha admiração. A doutora Daiane também, fazendo a sua... Né? Aqui a doutora, não diz aqui o nome, mas Conflitos Mediação. Não sei o nome dela, mas está aqui dando o seu boa noite. A Fernanda Cristo Soares. Sou fã dessa mulher querida. Maravilhosa. A Fernanda é de São Paulo, era nossa colega daqui, né, advogada, brilhante advogada, casou, mora atualmente em São Paulo. Ah, olha só. A doutora Sulamita Santos Cabral, bem-vinda, doutora Maria de Fátima. A doutora Cita Jinlu, não sei dizer exatamente o nome. Lu Citadin, sim, a Luciane Citadin. A Luciane, a melhor defensora, a doutora Rafaela Consalter,
dando seu boa noite. Doutor Pedro Alfonsin, saudações à doutora Maria de Fátima Paludo. A doutora Graziela Thompson, também lhe fazendo uma saudação. Tantas outras pessoas. O doutor Marcelo Bertolucci saudando a doutora Sulamita Santos Cabral, que hoje ela vai ter uma participação especial ao final desta live para falar sobre a extensa programação do IAGS ao longo do mês de agosto. O doutor Bruno Pinto de Freitas, boa noite aos membros do IAGS, e a doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. Orgulho da advocacia gaúcha e da Defensoria Pública Brasileira. A presença também da vice-presidente do IAGS, a doutora Lúcia Kopitsky, também está aqui presente. E eu acho que a gente poderia começar falando sobre a advocacia colaborativa, o porquê da escolha desse tema e, de uma forma geral, como falar sobre esse tema, advocacia colaborativa. Bem, Terezinha, primeiro eu vou te pedir autorização, porque eu tenho que fazer uma saudação especial para a doutora Sulamita Cabral. Com certeza. Ela é uma referência para mim, não só para mim, acredito que para todas as mulheres advogadas. Ela tem assim, toda a minha admiração. Se o nosso IARGS tem o tamanho que tem, eu não tenho a menor dúvida que nós devemos isso à doutora Sulamita. Então, isso antes de nós falarmos da advocacia colaborativa. A advocacia colaborativa, tá, como é que eu vou te dizer? É um método que não é adversarial, ele é extrajudicial para administrar conflitos. E ele é pautado no diálogo, na boa-fé, na transparência e na confiança, né, confidencialidade entre as partes. O que se busca com isso? Se busca uma solução para um litígio, para um conflito, mas que seja bom para as duas partes, e não somente para uma. Eu ouvi uma vez, eu não sei te dizer quem que falou, mas eu gostei muito, que a advocacia colaborativa, o advogado da advocacia colaborativa, ele atua com outro advogado, mesmo sendo da parte adversa, vamos supor, e nunca contra o outro advogado, porque a característica é que se atua, o nome já diz, né, em colaboração, abrindo, todos querendo chegar a um lugar comum a partir de seus interesses, seus valores, etc. Chamada de práticas colaborativas, porque ela é interdisciplinar, ela tem atuação, se necessário, de terapeutas, de psicólogo, de alguém... Não somente de advogados. Exatamente. Aí, por isso que ela virou práticas colaborativas. Essas pessoas a gente chama de neutros, né? E que eles são totalmente imparciais. Assim, ó, de antemão eu já te esclareço que se assina um termo de compromisso no início, os advogados, e se nós tivermos esses neutros e as partes. Que os advogados... Exatamente, nós não iremos litigar. Se formos trocados no meio do procedimento, do processo, se nós não chegarmos a um acordo, chegar à conclusão que o juízo é o caminho, né? Porque não quer dizer que não vai se ajuizar. Muitas vezes tem casos que só a justiça para resolver. Aí, o advogado colaborativo, ele sai fora. Por que ele sai fora? Porque como houve aquela confidencialidade toda de abertura de documentos, ele não pode utilizar isso numa questão judicial, numa briga judicial. Então, esta é a finalidade, enfim, a forma de trabalho das práticas colaborativas. E, Terezinha, eu te diria sim, é uma coisa muito nova, muito forte nos Estados Unidos, no Canadá, surgiu
da cabeça de um advogado americano, Stuart Webber, em 1990. Então, vê, 30 anos. É novo, claro. É um advogado da área de família e que ele estava desencantado, porque ele chegava à conclusão, e isso todo mundo que atua na família sabe esse sofrimento, ele chegava àquela conclusão de que o processo terminava, mas o conflito continuava. E isso nas relações familiares é extremamente dolorido, né? Então ele começou a fazer esta forma de atuar, sim, e depois, ou 3 ou 4 anos depois, não me recordo, num congresso mesmo nos Estados Unidos, advogados, psicólogos e assistentes sociais adoraram a prática. E eles chegaram à conclusão que eles poderiam ajudar a fazer o diálogo de uma melhor forma, junto com os advogados. E aí, então, que ficou conhecida como as práticas colaborativas. Perfeito. No Brasil, ela chegou em 2011, quando que é o carro-chefe das práticas colaborativas, a doutora Olivia First, que é do Rio de Janeiro, ela esteve num congresso nos Estados Unidos, aí ela ficou encantada. Aí ela chegou e fez um grupo de trabalho, né? E aí começou, então, a se desenvolver esta prática ainda muito pouco utilizada, pelo menos no Rio Grande do Sul. Temos muito ainda que falar, mas aqui o comentário da doutora Lúcia Kopitsky, que é a vice-presidente do IARDS, que alegria ouvir sua live. Ela é uma querida. Também acho. A doutora Clara Marisa de Freitas, dando o seu boa noite. A doutora Daiane Meneghini, tive o prazer de fazer o curso de mediação com a Fátima, adorei conhecê-la e absorver um pouco do conhecimento dela. Aqui também presente o doutor Eduardo Fontoura, que inclusive ele coordenou o curso que a doutora Maria de Fátima participou, que foi o Advocacia Multiportas. Proporcionado pelo IARGS. Pelo IARGS, o IARGS abrindo sim, as portas para a mediação. Para nós, para conhecimento, para vermos outras práticas, enfim, ou todas as nossas opções, eu diria, o nosso cardápio de procedimentos, de métodos extrajudiciais. Porque o que nós queremos é fugir do judiciário. É verdade. E até com o ataque de hackers, né, no nosso TJ, houve atrasos processuais, e então eu acho que, aos poucos, os advogados vão tender a querer acordo, né? Até pelas partes, né? Porque está havendo muito atraso, suspensos prazos, então, enfim, para desafogar um pouquinho o judiciário. O que a senhora pensa a respeito? Eu penso assim, ó, que está surgindo uma nova forma de pensar o direito, de pensar o sistema de justiça. Né? Acho que há alguns anos, se eu não me engano, em 2016, o ministro Barroso, numa plateia para advogados, num congresso de advocacia, ele disse exatamente assim: o advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. Por que isso? Porque o advogado ele está ciente que não há estrutura no sistema judicial para suportar o crescimento de ações. Aí eu penso assim, ó, sem sombra de dúvida, tá? Eu espero que esse pessoal mais novo, que agora as medidas, os métodos extrajudiciais estão entrando nas universidades, nas faculdades de direito, mas até então, eu sou de uma época que é o confronto, o advogado bom, o advogado que briga, o advogado que grita, tanto que se fala, tu grita, se tu fala muito a criança, a gente já diz, olha, advogado, vai ser advogado. Quer dizer, então, mudar esta cultura, exatamente, não é fácil. Porque muitas vezes a gente via o outro
o outro advogado do outro lado como um inimigo, sabe? Mais um pouco vamos brigar. Então, não. Então, o que que nós temos? Nós temos um cardápio hoje, como eu falei, para fugir, né, do judiciário, da forma que está impossível, e que são assim, ó, tem a negociação, mas não é aquela negociação, como fala o Eduardo Fontoura falou no curso, não é barganha, não é aquela coisa da justiça do trabalho que eu digo que mais parece um mercado persa. Não, é claro que com advogados parciais, cada um defendendo o seu cliente, mas sempre este cardápio, ele existe, as pessoas buscam para que todos chegar a um consenso comum. Tá? Nós temos uma conciliação, que é um terceiro imparcial, né, que vem e tenta, em conjunto com as partes, dando as suas opiniões, encontrar uma solução ao conflito. Aí nós temos também a mediação, que é o curso que fizemos na ESA com o Ricardo Dornelles e uma turma maravilhosa, onde a Daiane, que se manifestou, era colega, uma turma maravilhosa, por sinal. O mediador, essa é a diferença, ele é totalmente imparcial, ele é neutro, ele não dá opinião, ele não julga ninguém, ele só é um facilitador do diálogo. E sempre quando se fala nessas coisas, sempre se prevê uma relação continuada. E aí tem as práticas, né, colaborativas, que o protagonismo é das partes, o advogado é parcial, mas falta o diálogo, né, e o compromisso de não litigância e de confidencialidade. Nós temos uma colega... Cedo, a gente falava que o advogado é treinado até nos bancos de faculdade para litigar, para o confronto, de uma forma adversarial. Como moldar, então, o advogado para uma questão não adversarial, para que não haja confronto? Olha, depois a senhora fala dessa sua colega. Sim, eu acredito, tá, que vai ser até uma questão de sobrevivência dos advogados. Não preciso fazer considerações, até quero me abster de fazer considerações da forma que o judiciário está atuando, está atrapalhando e deixando a advocacia numa situação bem complicada, mas os métodos extrajudiciais, eles servem para ampliar o mercado de trabalho. Porque assim, ó, no momento em que a justiça não atende mais os anseios, o que acontece? Nós temos uma decisão que não agrada a ninguém muitas vezes, né? Além, nem vou entrar que demora, etc, etc. E nós temos, um dado que me apavora, Terezinha. No Brasil, nós temos mais de 610 mil advogados. Rio Grande do Sul tem uma parcela de 90 mil. E isso eu estou falando que são os advogados porque são inscritos na OAB. Eu nem preciso te dizer de muitos que não são inscritos, e até, vamos supor, o defensor público, hoje em dia, ele não precisa mais ser inscrito na OAB. Ele exerce pelo cargo. Então, assim, ó, tem que haver uma quebra de paradigma, como tu disseste, e eu sempre me lembro da colega que não é defensora, é advogada, a doutora Graziella Thomson Jorge, que foi quem me levou para as práticas colaborativas, foi quem acabou me levando para fazer o curso de mediação, e ela é uma entusiasta, né, dos métodos extrajudiciais. E ela diz uma coisa que a gente não se dá conta. O nosso código de ética, o código da OAB, ele determina
como dever do advogado, antes de judicializar, verificar a possibilidade de conciliação e mediação. Quem de nós que faz? São muitos raros os que estão dentro, né, do judiciário, atuando, propondo ações. Não se preocupa, a conciliação é aquela, tem algum jeito, podemos falar, quem sabe falo com o advogado da outra parte. E muitos não querem isso, né? Muitas Ainda vezes... existe uma certa resistência de alguns advogados à prática da mediação. Muito grande. Aí, porque eles acham que vão ganhar, e eu sempre disse, pata de cavalo e cabeça de juiz, a gente não sabe o que vai dar. Então, tu acha que ganha, tu faz o teu cliente não fazer um acordo, não querer uma mediação, uma conciliação, ou arbitragem, seja lá o que for, e aí ele faz o quê? Aí ele perde tudo. Enquanto que num método extrajudicial poderia ser resolvido. Mas a mudança de cultura, ela também está ocorrendo. Eu vou te dizer assim, a comissão de mediação da OAB, que é presidida pelo querido doutor Ricardo Dornelles, o doutor Ricardo, ele é dos pioneiros no Brasil da mediação. Ele, há cerca de 20 anos, ele só atua na mediação. Então, tem um campo, tem uma cultura que vai sendo alterada, vai sendo modificada, e tudo aos poucos, né? Às vezes, o povo mesmo se resolve, a comunidade, a alterar a sua cultura aos poucos, ou às vezes ela vem de determinação legal. No caso aqui, eu acredito que vai ser a própria comunidade, o cidadão brasileiro, a se dar conta que esse é o melhor caminho. O que seria necessário para este método realmente funcionar? Colocar em prática? Olha, o que nós precisamos, tá? É, pelo menos, 2 advogados colaborativos, que é profissional do direito, capacitado nas práticas colaborativas. Que é bem diferente, né? Não pode ser confundido com o mediador, porque o mediador é imparcial e neutro, e ele não. Eu fiz capacitação em Florianópolis. Atualmente, inclusive, se alguém tiver interessado, me permita um comercial, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas está fazendo online, e tem um que começa agora em agosto. Quer dizer, com professores maravilhosos. Então, nós temos que ter esses advogados capacitados, verificar a necessidade de se chamar os neutros, né, de outras áreas, se é um caso, às vezes, assim, de divórcio, por questão de guarda de filhos, pode se chamar um psicólogo infantil, ou um terapeuta para o casal, ou financeiro, enfim, qualquer uma dessas. E a primeira coisa que se faz é aquilo que eu te disse antes, firmar o termo de não litigância e confidencialidade. Perfeito. 2 palavras-chave aí, né? Exatamente. A advogada que está representando o perfil conflitos mediação colocou advogar com e não contra. Contra, isso. Destaco a presença da nossa diretora do IARS, Ana Lúcia Piccoli, que também é uma está querida. aqui fazendo uma saudação. Muito querida, sim. Um beijo, querida. Assim... Sim. Não. Queria me interromper. Não está interrompendo, é que eu falo muito. A gente estava falando sobre o método, como realmente firmar este método, né? Para desafogar um pouco o judiciário. Ele funciona, como é que eu vou te dizer? Bem, nós temos que primeiro ter uma clareza assim, tá? As práticas colaborativas, elas são utilizadas com muito sucesso,
mas é no direito de família e sucessões, nas áreas cíveis e empresarial, principalmente empresas de família, está engatinhando no direito ambiental trabalhista. Uhum. Agora, também temos que ter presente que este método ele não funciona para casos pontuais. Exemplo, Terezinha, se eu bato no teu carro, eu não quero te pagar. Não tem porquê nós temos uma prática colaborativa por um fato pontual. Por quê? Porque ele visa casos continuados que quer preservar aquelas relações. Exemplo, um divórcio onde tem filhos. Querendo ou não, quem se divorcia e teve filhos vai ter que ter contato com o pai ou com a mãe da criança, né? E quanto melhor for a relação dos pais, o melhor é o bem das crianças, que às vezes aquele conflito não consegue ver. Numa empresa que, vamos supor, eu tenho uma empresa, o meu maior fornecedor, nós entramos num conflito. Bem, aí entra o interesse das partes. Eu não quero perder esse meu fornecedor, porque ele é o maior que eu tenho. Ele também não quer me perder, porque eu compro muito dele. Então, nessas questões onde há o interesse das pessoas, e se trabalha em cima também temos que descobrir o interesse das pessoas, que ela resolve. Bem, é condição sine qua non que o cliente que chega no teu escritório, ele esteja disposto ao diálogo, e que a outra parte também, né? Porque senão não se consegue. Porque quando um cliente chega no escritório, ele já chega assim, né? Eu quero que a senhora, o senhor, doutor, me propõe ação porque eu quero ingressar contra o fulano por isso e por isso. Porque qualquer briga que a gente tem, a gente diz, meu advogado fala contigo, a gente se encontra na justiça. Por isso que dá no que dá. Bem, aí o que cabe ao advogado? Não, vamos sentar. Vamos ver quais são as opções. É aquilo que eu falava do cardápio. Exato. Aí isso, aquilo. Mas aí nós chegamos à conclusão, depois de avaliarmos, que ele quer. É um caso para práticas colaborativas, ele acha que a outra parte também vem conversar, então aí começa. Eu quero deixar claro, a gente não está dizendo que não se deva ajuizar. Porque se eu não chego a acordo nenhum, eu vou ajuizar. Tem casos, como eu já disse, que nós temos que ajuizar, porque não tem como, né, se resolver aquele conflito. Então, aí tu faz o exame, nós vamos ver se precisamos ter esses neutros, e os neutros são assim, é dividido entre as partes. As partes se preocupam muitas vezes com o custo. O que eu vou te dizer? Sem dúvida alguma é mais barato que o judiciário. Por quê? Se eles precisarem, cada um paga seu advogado, que nem normalmente se procede. O neutro, os neutros, se necessário, serão divididos, cada um vai pagar metade. Vai ser bem mais célere, bem mais rápido, e principalmente, né, com as relações preservadas, né? Basicamente, sempre quando eu falo isso, eu me lembro daqueles casos que se separam e aí começa aquela confusão de briga, fala com o teu pai, fala com a tua mãe, e as pobres crianças ficam de um lado para o outro, né? Então, assim, ó,
Aí, no momento, bem, resolvemos, volto a te dizer, vamos assinar o termo de não litigância. Aí depois, se chegarmos a um... vamos ter reuniões privadas, reuniões conjuntas, a parte, se nós temos psicólogo, o psicólogo vai ter reuniões com essas pessoas, ou com as crianças, enfim, tem que se criar, isso é básico, um ambiente muito acolhedor, para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam confiantes, né? Se sintam, eu te diria, amparadas. Bem, aí, se chegarmos a algum acordo, se faz um termo, onde os advogados e as partes assinam. Se, havendo, claro, filhos menores ou incapazes, deverá ser homologado pelo Poder Judiciário. Agora, caso contrário, é simplesmente um procedimento notarial. Então, quer dizer, são questões simples, né, enfim, para o bom andamento, não é nada assim do outro mundo. Porque quando a gente às vezes fala, as pessoas dizem, acha que vai resolver na conversa. Claro que se resolve na conversa. Olha, quantas coisas da nossa vida pessoal, sem ser mesmo em conflito, é conversando que se resolve, é dialogando. O que as pessoas não podem é se fechar e querer brigar. Isso não pode. Não, não pode. Tem uma questão que o pessoal fala, que seria se é obrigado o advogado para se dizer que é um advogado colaborista, ele Isso que eu precisa... queria, exatamente, se ele precisa necessariamente de uma capacitação. Qual seria a diferença, doutora? Eu vou te dizer assim, tá? Pelos padrões éticos do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que é o nosso instituto, inclusive sou associada, há necessidade para eles, né, nesses padrões éticos, há uma necessidade de se ter concluído uma capacitação. Essa capacitação, ela pode ser feita pelo próprio IBCPC ou, então, uma outra instituição que seja credenciada pela Academia Internacional de Profissionais Colaborativos. Esse é o entendimento do Instituto Brasileiro. Entretanto, não há proibição legal. O advogado pode ter... Não há impedimento legal. Por que não há? Em que pese, né, que nos padrões éticos do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas impõe esta necessidade da capacitação, nós temos que reconhecer que o nosso instituto, ele não é um órgão regulador. Ele é, sim, um órgão muito importante, mas ele é norteador e educador da matéria, e não algo... Eu não sei como é que está nosso tempo, eu posso continuar falando? Pode. Daqui a pouquinho eu vou falar das nossas redes sociais e vou chamar depois a doutora Sulamita Santos Cabral. E se a senhora quiser permanecer junto, para nós é um prazer. Claro que eu vou permanecer, eu quero ouvir a doutora Sulamita, quero ver qual é as novidades que ela vai trazer, ou o Instituto vai trazer para nós. Muitas atividades. Eu imagino, o mês do advogado, o mês da faculdade de Direito, uma beleza. Existe o Instituto Inovare, tá? O Instituto Inovare, ele é uma associação sem fins lucrativos. Ele tem, assim, um objetivo muito claro, que ele quer identificar, premiar e divulgar
práticas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos advogados, que estejam, de alguma forma, contribuindo para a modernização, a democratização do acesso de forma efetiva e a racionalização do sistema judicial brasileiro. Bem, as práticas colaborativas, que aí as pessoas se inscrevem, né? Até deixa eu fazer um comercial da Defensoria Pública, ela ganhou o prêmio esse ano, o Inovare, foi para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Bem, em 2013, já faz bastante tempo, fazia 2 anos que estava engatinhando no Brasil as práticas colaborativas apresentadas pela doutora Olivia First. Em 2013 já foi premiada na categoria de advogados. Então, assim, ó, essas pessoas que pensam o sistema judicial, que pensam a justiça, né, e eles veem nas práticas colaborativas algo que pode efetivamente ajudar as pessoas e o próprio andamento, né, da justiça brasileira. Também nós estivemos conversando com a doutora Olívia, a doutora Graziela Jorge, com o pessoal da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul. Porque a Defensoria do Rio de Janeiro, ela já está utilizando, mas com muitas dificuldades, porque não se tem esses neutros. Então, tu tem que contar com profissionais voluntários para as disciplinas, advogados voluntários que sejam capacitados, né? Mas nós queremos trazer para o Rio Grande do Sul, e não só o Rio Grande do Sul, a doutora Olívia, inclusive, comentou que quer fazer uma reunião, claro que todas online hoje em dia, com diversas, já tem assim, parece umas 8 ou 9, acho que 9, defensorias que têm interesse. Então, para conversarmos, vermos as dificuldades e tentarmos, né, de alguma forma, trazer. Eu sei que para o defensor público é muito mais fácil ele ajuizar do que tentar conciliar. Eu sei que é horrível o que eu estou dizendo, mas a conciliação, ela exige tempo, ela exige conversa. Enquanto, para mim, ajuizar, para o advogado, hoje em dia, então, do copia, cola, é uma beleza. Tu muda algumas coisas, às vezes a gente se quebra, né, porque não olhou bem direitinho. Mas, então, assim, ó, eu sei que é ruim, mas é uma outra porta, e a nossa defensoria aqui está fazendo, a doutora Rafaela Consalter, que hoje é a subdefensora para assuntos institucionais, criou da defensoria a Câmara de Conciliação, que hoje, como ela foi para a subdefensoria, a doutora Ana Carolina Sampaio, que leva de uma maneira maravilhosa. Nós temos também a doutora Patrícia Fã, nessa parte da mediação na área de família. Está progredindo e está atuando desta forma. Mas uma coisa que nos chamou a atenção, o edital do Rio de Janeiro, ele, para concurso para defensores públicos, ele colocou no edital, como matéria, o direito colaborativo, que será posto na prova aplicada. E isso, para nós, é um reconhecimento cada vez maior de que estamos no caminho certo. Com certeza. Aqui a doutora Laura de Aguiar, minha parabéns, colega Fátima, da faculdade. muito elucidativa. O doutor Paulo Ricardo de Oliveira, que é associado do IARS, e ajudou a coordenar o curso Advocacia Multiportas, junto com o doutor
Eduardo Fontoura, colocou: boa noite, jornalista Terezinha Tarcitano e doutora Maria de Fátima, aqui na escuta ativa da excelente live. Estão muitos lhe ouvindo hoje aqui. E não sei se a senhora gostaria de fazer alguma consideração final antes de eu chamar a doutora Sulamita, ou eu já chamo ela e a senhora faz a sua consideração final. Não, a única coisa que eu gostaria talvez ainda de dizer é que assim, no Rio Grande do Sul nós ainda não temos na OAB uma comissão de práticas colaborativas, mas 8 seccionais do Brasil já possuem. Nós temos o grupo de trabalho dentro da comissão de mediação, mas é alguma coisa que nós estamos postulando, que é a forma de divulgar. E realmente, Terezinha, eu sou muito grata, não só eu, mas as pessoas que atuam dessa forma e que estão encantadas com esse método, desse espaço que o Instituto está nos dando e me convidar para uma live. E agora eu quero ouvir a doutora Sulamita. Já chamei. E antes, deixa eu dizer como que o IARGS está nas redes sociais. No Instagram estamos com 2.941 seguidores. No Facebook com 3.245 seguidores. No Twitter com 542 seguidores. E no canal do YouTube com 704 inscritos. Inscrevam-se no canal do YouTube do IARGS e cliquem no sininho para ativar as notificações. Quero lembrar que esta live de hoje, com a doutora Maria de Fátima Záquia Paludo, já vai estar postada amanhã no canal do YouTube do IARGS. Seja bem-vinda, doutora Sulamita Santos Cabral. Boa noite a todos, boa noite, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. Parabéns por essa excelente live. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a doutora Maria de Fátima, realmente uma grande defensora pública, uma grande advogada, um orgulho para todas nós mulheres. A doutora Maria de Fátima, inclusive, ela foi homenageada pelo nosso Instituto em 2017. E está a foto da doutora Maria de Fátima, eu estava olhando agora o livro dos 93 anos, Maria de Fátima. Não sei se tu tiveste oportunidade, está na página 350. Sim. A senhora, doutora Sulamita, primeiro me mandar um beijo, porque eu tenho assim, uma admiração, como eu falei no início, pela senhora. É recíproca. E somos muito agradecidos, né, o pessoal das práticas colaborativas, desse espaço. Mas a senhora, quando eu recebi o livro, aí a senhora me disse e eu fui lá conferir. Estou lá, assim, tem a minha foto. Não, agradecer as palavras, mas eu quero dizer o seguinte: o IARGS foi fundado em 1926 por pessoas que queriam, por cultores do direito que queriam se reunir exatamente para desenvolver o estudo do direito e colaborar com os poderes públicos a atingir uma melhor justiça. E desde então, o Instituto esteve vivo e grandes nomes foram presidentes e membros do Instituto. Então, quando a gente fala do Instituto, nós estamos fazendo muita coisa agora, não nós e todo o corpo social, e as pessoas, os colaboradores e os nossos apoiadores também. Mas não é um trabalho nosso, é um trabalho de muitas décadas e é um trabalho conjunto. É isso que é importante, é um trabalho conjunto. Agora, quando eu falar sobre a nossa programação do mês de agosto, eu vou referir muito isso, porque nós temos tanto a agradecer para tantas as pessoas que se doam, porque tudo o que nos une é o amor ao direito. A gente quer melhorar a sociedade. Como essa prática colaborativa, que coisa importante. Nós vamos sair do conflito quando tem um problema jurídico, não precisa haver briga, não precisa haver um ódio. Ao contrário, nós podemos tentar reunir as pessoas, como está tentando nos passar essa mensagem muito importante, uma mensagem de colaboração, uma mensagem, eu acho que é alguma coisa que leva além, o direito vai além. Também quero saudar todos os que estão aqui. Eu vi que o doutor Eduardo está presente, o doutor Paulo de Oliveira, com essa advocacia multiportas. Aliás, parece que o doutor Eduardo vai ser nosso associado, o que vai enriquecer muito o quadro social.
quero dizer que nós, no mês de outubro, teremos novos associados. Quem quiser indicar as pessoas já pode fazê-lo. Bom, então, falarei agora, já agradecendo, eu falarei a nossa programação. No mês de agosto, nós Só deixa eu comemoramos... dizer, o doutor Marcelo Bertolucci, ele colocou cumprimentos à doutora Fátima e à jornalista Terezinha. E ele vai participar também da nossa programação de agosto. Vai participar. E muita gente importante. A nossa Muitas programação de pessoas. agosto está maravilhosa também. Então, no mês de agosto, nós comemoramos o mês da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Por quê? Porque o Instituto dos Advogados não reúne só advogados. Ele reúne advogados, magistrados, membros do Ministério Público, agora, defensores, não é? Defensores, professores, enfim. Então, achamos mais certo comemorar o mês da criação dos cursos jurídicos no Brasil, que todo mundo sabe foi criado dia 11 de agosto de 1827. Bom, e nesse mês de agosto, nós já vamos começar o dia 3 com o nosso, que está presente, o doutor Pedro Alfonsin, que está fazendo um trabalho maravilhoso à frente da Caixa e que, inclusive, está colaborando com o IARGS através de uma doação para que nós possamos fazer esse trabalho, especialmente as lives. Então, o doutor Pedro é um patrocínio. Então, o doutor Pedro Alfonsin vai nos falar sobre um assunto importante para os advogados, os benefícios da Caixa de Assistência. Porque são tantos os benefícios que a Caixa tem que, às vezes, a pessoa não sabe. Então, o doutor Pedro Alfonsin vai nos falar exatamente, vamos começar o mês de agosto sabendo quais são os benefícios que a Caixa de Assistência traz aos advogados. Depois, o dia 5, nós vamos ter uma live com o Leonardo Lamacchia, que vai falar sobre os riscos do retrocesso tributário societário para a advocacia. O dia 10, nós vamos ter uma solenidade especial. Aí nós vamos comemorar o Dia do Advogado, fazendo uma homenagem especial a 2 grandes advogados. Primeiro, eu vou falar aqui no Rio Grande do Sul. Naturalmente, é o nosso presidente da OAB, o doutor Ricardo Breire, que está fazendo um trabalho maravilhoso, apesar de todas as dificuldades que a nossa classe está sofrendo. E depois, nós vamos também fazer a nossa homenagem ao nosso grande, querido Cláudio Lamacchia. Mas é claro, o Lamacchia merece sempre, pelo que ele fez na ordem aqui, a nível federal, e pelo que ele continua fazendo, porque ele é sempre uma referência. Então, isso vai ser o dia 10, mas num horário especial, vai ser às 19 horas, não às 20 horas, às 19 horas. Exatamente. E vai ser pelo canal, isso, ao vivo pelo canal do YouTube do IARGS. Nós vamos usar a plataforma Zoom, mas vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do IARGS. E, excepcionalmente, às 19 horas. Também, Terezinha, o dia 12, vai ser outra solenidade especial. Eu vou falar muito rapidamente sobre a criação das faculdades de Direito, os institutos dos advogados e a regulamentação da profissão de advogado. Porque eu gosto muito de contar a importância dos institutos para a regulamentação da profissão. Então, às vezes, os mais jovens dizem assim, que interessante, o Leonardo Macedônia foi presidente da Ordem e do Instituto. Aí eu gosto de contar essa história. Estou vendo ali o doutor Paulo de Oliveira. Saudação. Eu sempre gosto de contar história assim, mas acontece que os institutos é que pressionaram para a criação da ordem, para a regulamentação da profissão. E o nosso instituto é que coube, através da sua diretoria, o presidente do instituto era o Leonardo Macedônia, ele coube implementar a ordem no Rio Grande do Sul. E por isso que o Leonardo Macedônia era presidente do instituto e depois ficou da ordem. Mas a parte importante é o agradecimento especial que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles que permitiram que, apesar de toda esta pandemia, que no início nós ficamos meio perdidos, que nós nos reinventássemos e tivéssemos, eu acho que até estamos atingindo o maior número de pessoas do que antes. Mas isso se deve. É claro, né, Terezinha? Antes, algumas reuniões eram exitosas, tinha 50 pessoas.
nas reuniões. Por exemplo, nas reuniões de Direito e Família. Agora, existem videopalestras e a gente olha, já tem 220 pessoas que estão assistindo. E como ficam gravadas, aquilo pode ser continuado, né? Então, isso aí é muito importante. Mas isso aconteceu porque as pessoas se doaram, porque as pessoas fizeram, porque cada um no seu departamento, ou cada diretor procurou fazer alguma coisa especial. Então, essas pessoas, eu tenho que fazer um agradecimento a todas elas, porque o doutor Eduardo Fontoura, o trabalho é um trabalho conjunto. E continuamos esse trabalho. Bom, doutor isso Eduardo eu quero Fontoura agradecer. colocou parabéns pelo esforço do time IARGS, todos ganhando. Exatamente. E também os nossos colaboradores. A Terezinha está fazendo um trabalho maravilhoso, a nossa assessora de maravilhoso. Muito a Maria obrigada. Teresilda, nossa funcionária também, a Maria Teresilda está ali, a Gabriela também, enfim, todos, cada um na sua área, está tentando fazer o melhor. Bom, depois nós vamos ter uma live com o doutor Marcelo Bertolucci, nosso associado que escreve, está sempre presente, ex-presidente da UAB, e também fez um trabalho muito bom, maravilhoso. Dele vai ser no dia 17 de agosto, do doutor 17 Marcelo aí, pela plataforma do Instagram, às 20 horas. Instagram, às 20 horas. Isso. Depois vamos ter o doutor Alexandre Triques. Atualidade no dia 19, sobre ser advogado previdencialista. Depois do dia 20, a nossa diretora, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, e o diretor adjunto, o doutor Tiago Friedrich, vão fazer um ciclo de palestras sobre a nova Previdência Social. Importantíssimo, está todo organizado. O doutor Breyer vai participar. Fazer a abertura. Na abertura. Enfim, vai ser um curso... Vai ser pela plataforma Zoom, tá? O curso vai ser pela plataforma Zoom do IARGS. E a abertura com o doutor Ricardo Breyer, com a doutora Sulamita, o doutor Leonardo Lamac e o doutor Tiago Kidrick. E o encerramento com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, para não esquecer de Exatamente, que é especialista nesta área, uma área importantíssima. O dia 24, nós temos a nossa querida doutora Cláudia Lima Marques, primeira diretora da Faculdade de Direito da URGS, não é? Ela vai nos falar na graduação e a pós-graduação do direito no Brasil. Depois, o dia 26, o doutor Darcy Guimarães Ribeiro, continuando a evolução dos cursos jurídicos no Brasil, avanços e retrocessos no ensino do direito. E vamos terminar, mas eu ainda não em princípio, com a doutora Cleia Carpe da Rocha, a OAB e o Estado Democrático de Direito. A nossa grande, única até hoje, mulher presidente da nossa OAB. Mas não bastasse isso, a nossa programação já estava mais ou menos fechada, quando a doutora Alice Greck e o doutor Roberto Marrone nos informaram que este assunto sobre reforma tributária é tão importante que eles resolveram fazer um evento sobre reforma tributária no mês de agosto. Ainda não definiram o dia, mas vai ser pela plataforma Zoom, aí com transmissão pelo canal do YouTube. Inclusive, eu gostaria também de salientar que no dia 31 de agosto, com a doutora Cleia Carpe, vai ser pela plataforma Zoom às 20 horas, com transmissão pelo canal do YouTube do IARGS. E da mesma forma, esse ciclo de palestras de direito tributário, onde vão abordar sobre a reforma tributária. Enfim, como puderam ver, a nossa programação de agosto está maravilhosa. Nós estamos abordando os temas atuais, o que é importante, as pessoas, todo mundo gosta do IARGS, e a gente telefona, olha, eu gostaria que todo mundo... Então, procuramos os nossos presidentes da ordem, o doutor Marcelo, a doutora Cleia, que estejam presentes. Também, como nós falamos nos cursos jurídicos, estamos aqui com a doutora Cláudia, com o doutor Darcy Guimarães Ribeiro, e esse outro tema importantíssimo da vida do advogado, que será abordado ao longo deste mês. E também as nossas vantagens que a Caixa traz.
Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Terezinha, mas eu quero Não, por convidar enquanto não. todos. Eu quero convidar todos para participar. Agora, Quem a tiver nossa. alguma dúvida, esta programação inteira está no nosso site e no blog. Então, se querem Além. checar alguma palestra, está bem completinho no blog e no site. A doutora Manuelita dizendo: oi, querida Fátima, grande exemplo feminino. Viu? Mas então, se alguém tiver alguma dúvida, tanto no blog quanto no site, a programação está ali super completa. Mas que bom, eu acho isso muito importante e não sou contra os homens, ao contrário, viu? Admiro os homens e sou casada há muitos anos, tá? E foi graças. Eu fui a primeira presidente do IARGS exatamente porque os homens confiaram em mim e me colocaram nessa posição. Tanto que quando eu fui eleita em 1999, em 97 eu fui eleita em chapa única. Então, eles, os meus professores, os meus amigos, eles que me colocaram. Agora, nós temos que também chamar atenção sobre a presença feminina. O IARGS é um exemplo da participação feminina. Eu tenho ido em outros estados, não vou dizer o nome, né, porque eles são tão gentis comigo, mas já aconteceu de eu ser, geralmente, eu sou a única mulher. Eu vou, sou eu, porque não existe. Agora tem a presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas a maioria das vezes eu era a única mulher, porque as mulheres ainda não participavam dos institutos ou ainda não tinham certos cargos. Então, pessoas como a doutora Maria de Fátima, a nossa defensora geral do Estado, e outras tantas mulheres, eu acho que isso nos orgulha, porque as pessoas vencem pelo seu trabalho, por um trabalho digno que estão fazendo e que inspira outras tantas mulheres a fazerem a mesma coisa. Então, Maria de Fátima, muito obrigado, Maria de Fátima, pela tua participação, por ser nossa sócia, e muito obrigado pelo apoio que a gente recebe de todos os sócios, homens e mulheres. Então, era isso que eu queria dizer. E convido para que todos estejam presentes na nossa programação do mês de agosto. Mais alguma coisa, Terezinha? Te devolvo a palavra. Muito obrigada. As considerações finais da doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. Na verdade, Terezinha, em considerações finais, eu só tenho a agradecer. Agradecer pela oportunidade, pelo convite que muito me honrou, agradecer pela doutora Sulamita sempre levando à frente, e eu uso um termo, né, abnegada, presidente do Instituto. E eu também, antes de ir para a OAB como conselheira, eu comecei atuando no Instituto dos Advogados, meu Deus, na época que o presidente era o querido, adoro ele, o Luiz Carlos Lopes Madeira. E aí, posteriormente, quando ele ganhou a eleição, foi para a OAB, aí que eu acabei indo também. Mas eu iniciei o meu caminho no mundo jurídico associativo pelo Instituto dos Advogados. E assim, né, agradeço em nome dos advogados, não só o seu trabalho, mas este plano do mês de agosto, eu não sei como que vocês conseguiram, né, porque são pessoas super ocupadas, mas pessoas engajadas. Aí, doutora Sulamita, é que entra a senhora. Eu acho que ninguém tem coragem de dizer não para a senhora. Né? Não, então, todos são associados e querem colaborar. Todos são associados, é isso aí. Todo mundo quer ajudar. E isso aí é o que dá. Trabalho conjunto. Tá? O doutor Gustavo Maeda colocou: doutora Maria de Fátima é inspiração. Parabéns pela fala. A doutora Daiane Meneghini, boa noite, parabéns, Fátima, e ao IARGS pela live. Muitos aqui lhe prestigiando, dando boa noite, lhe saudando. E gostaria de lembrar que nesta próxima quinta-feira não teremos live. A próxima live vai acontecer no dia 3 de agosto, já na abertura da nossa comemoração do mês de agosto. Na terça-feira, com o doutor Pedro Alfonsin, que é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul.
ele vai falar sobre o tema Benefícios da Caixa para a Advocacia. E a mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prats. A nossa programação super extensa está postada tanto no blog quanto no site do IARGS. E a finalização agora eu deixo para a doutora Sulamita Santos Cabral, para poder fazer o encerramento. Bom, eu ainda esqueci que vamos ter artigos durante todo esse mês, vamos ter artigos, não é? Que são e o muito artigo do dia 3 de agosto vai ser da doutora Sulamita Santos Cabral, e ela vai falar sobre a influência da criação dos cursos jurídicos no Brasil e o Dia do Advogado. Vai estar postado tanto no blog quanto no site do IARGS. E eu convido novamente a todos para se inscreverem no canal do YouTube do IARGS e clicar no sininho para ativar as notificações. Todas as nossas lives e vídeo palestras estão lá postadas. E esta live de hoje, com certeza, amanhã já vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Doutora Sulamita, a palavra final é sua. Agradecendo novamente a doutora Maria de Fátima Zacchia Paludo por esta grande live, esta grande aula. Eu acho que está construindo, está tentando construir um ser humano melhor, um advogado que não pense só em conflito. Ao contrário, ele tente buscar o encontro das pessoas. Muito importante a sua live. Agradecer a Terezinha e a todos os que nos assistem. E a convidar para que assistam a nossa programação no mês de agosto. Muito boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite e até terça-feira da semana que vem, dia 3. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Noite.